Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo a esse espaço que é feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante, a reencarnação dos animais. Assunto muito bacana, pouco material disponível, então se você tem curiosidade sobre como funciona, assiste a gente até o final. Aproveita aí, deixa o seu like, se inscreve rapidinho, clica aqui embaixo, inscrever esse like. Já deu like? Já deu? Por favorzinho. Então vamos lá, pessoal. O que é interessante que a gente saiba sobre a reencarnação? A reencarnação é a crença, né, de que a alma ela é imortal. E ela sai, é praticamente como, vou pegar uma analogia que vocês vão me entender bem. Quem é geek aí, né, acho que todo mundo vai entender. É como se você fosse um videogame. Você, que está controlando o videogame, fosse a alma, e o personagem que você está escolhendo para passar o jogo é a sua encarnação. Do mesmo jeito que quando o personagem morre, você escolhe de novo um outro personagem para jogar, você também faz isso com a sua vida. Isso só para ficar mais fácil. A crença da reencarnação é algo compartilhado por várias culturas do mundo desde a antiguidade. Não é algo novo e muito menos restrito ao espiritismo, tá? Ou à Umbanda. A reencarnação ela é citada há mais de 5.000 anos nas culturas hindus, dentro das religiões antigas, como o Egito, né? Dentro das culturas tribais, como os indígenas, como os astecas, incas e toda essa cultura antiga. Ela é citada dentro das civilizações, ela é muitas vezes também uma doutrina de algumas correntes cristãs, então é algo que é muito comum, mas a reencarnação é assunto para outro vídeo, tá? Então, só para vocês entenderem que a reencarnação basicamente é isso. Você morre e reencarna num outro corpo, né? Vivendo uma vida diferente. Isso é a reencarnação. Agora, e como é que funciona para os animais? Será que os animais também reencarnam? Será que os animais também, né, eles têm uma romagem evolutiva? Porque a ideia da reencarnação seria justamente essa, né, que a cada vida você evoluísse, amadurecesse, crescesse, né, e que é como se fosse uma nova oportunidade. Mas e os animais? Como é que funciona? Então vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender: existe também dentro dos animais uma essência divina, né? Quem gosta de animais, quem tem cães, gatos, animais, né? Quem cresceu numa fazenda, a gente sempre ao longo da vida tem contato com os animais. Sabe que existe uma alma ali dentro, né? Gente, é só você olhar para o olhinho de um cachorro, de um gatinho, de um pássaro, de uma vaca, que você vai entender que existe uma alma por trás. Né? Eles têm sentimentos, eles demonstram sentimentos. Muitos animais, gente, são inteligentíssimos, tá? Às vezes a gente não para perceber na correria, mas eles também têm uma alma. É claro que eles são diferentes de nós. Eu não posso comparar um ser humano com um animal, né? O ser humano ele tem capacidades cognitivas acentuadas, visão simbólica, que é uma característica que os animais de modo geral não têm, tá? A visão simbólica é um dom da humanidade. Então, existe essa diferença, claro, mas a alma está ali. O que é a alma, Gilberto? A alma é a centelha divina, é a presença de Deus, é a energia de Deus. Deus também está em todas as coisas, nas plantas, nas pessoas, nos animais. E os animais, eles também reencarnam. Porém, a reencarnação dos animais, ela é o que nós chamamos de compulsória. O que é uma reencarnação compulsória? É igual a gente que não tem controle com cartão de crédito, que vai passando ele sem limites toda hora. Isso é compulsório. Compulsório é aquilo que é excessivo, aquilo que acontece muito rápido, né? Sem o processo natural. A humanidade, nos seus primórdios, também tinha uma reencarnação compulsória. Isso é uma característica comum de seres que estão em processo de evolutivo. Por isso que, por exemplo, hoje em dia, isso falando de uma visão espiritual, tá, gente? É claro que hoje em dia tem todo um avanço, medicina, qualidade de vida e tudo mais, que faz com que a vida humana seja prolongada, né? Se a gente pega, por exemplo, a Idade Média, né, a expectativa de vida era baixíssima, 30, 40 anos. Se a gente antecede isso para a Idade da Pedra, 20, 25 anos, né, era a expectativa de vida de uma pessoa.
A morte ela acontecia muito rápido e os espíritos também reencarnavam muito rápido. Vários livros espíritas nos contam um pouco sobre isso, das reencarnações compulsórias. Tá? Morria-se, nascia-se, morria-se, nascia-se, porque a humanidade ela ainda estava nos seus estágios primários. E aí várias encarnações fariam, né, com que a pessoa melhorasse. A partir do momento, né, que a humanidade já não precisa mais, hoje em dia, por exemplo, se entende que, né, o processo para a humanidade é diferente. De modo geral, se estende a vida de uma pessoa para que ao longo daquela encarnação ela trabalhe. Ela já não precisa morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, para que ela possa evoluir. Entende? Os animais, eles ainda estão num processo de despertar espiritual, de despertar de consciência, mas o divino já habita neles. Tá? Então eles têm esse processo de reencarnação compulsória. Pra vocês terem uma dimensão, os animais, a reencarnação deles é quase que instantânea. Tá? É quase como se eles morressem aqui e reencarnassem na sequência. Olha que coisa interessante. E vou dar uma dica para vocês aí que perderam seu animalzinho de estimação, que gostava muito, a gente se apega muito a eles, né? Eles voltam geralmente para o mesmo dono. É muito comum, por exemplo, que algum cão ou algum gato, né, que geralmente são os animais que nós mais criamos próximos, eles tenham comportamentos parecidos com os anteriores, né? Porque geralmente o são, tá? Você pode, muitas vezes, 3 vezes dentro de uma mesma encarnação, você ter contato com a mesma alma em corpo diferente. Aqui eu vou abrir um parênteses. Animais reencarnam dentro da própria raça, tá? Então um cão, ele pode reencarnar, por exemplo, eu não entendo de raças, tá, gente? Porque pra mim, cão é cão. Então, não vou falar nome difícil não, mas, por exemplo, ele pode reencarnar num vira-lata, ele pode reencarnar num bacê, ele pode reencarnar, por exemplo, num dálmata, ele pode reencarnar, por exemplo, num... eu não sei o nome de animal mesmo, de cachorro, de raça de cachorro mesmo. Ele pode reencarnar em qualquer raça dentro da própria espécie. Melhorou agora. Então, os cães vão reencarnar sempre em cães, tá? E aí, o que acontece? Eles voltam. É muito comum eles voltarem. É por isso que às vezes você perdeu um animalzinho, passa um tempo, ele chega na tua casa, até conta aqui embaixo se isso já aconteceu com vocês, né? Você perdeu um animal, estava triste, passou um tempo, um gatinho entrou na sua casa, ou então você viu um cachorro e ele ficou apegado em você instantaneamente, ele chegou até você, ou alguém te deu. É super natural isso acontecer. Tá? Os cães, eles são os cães, os gatos, os animais, eles têm uma conexão muito grande com a gente. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre isso, comenta aqui embaixo. Eu estou pensando em fazer um mini curso gratuito sobre cães. Cães, gatos, animais, para que a gente possa compreender como é que funciona, né, a dinâmica espiritual deles. Esse vídeo eu estou falando umas coisas interessantes. Gilberto, quer dizer então que o animal ele não fica muito tempo no astral? Raramente fica. Pode acontecer? Pode, mas não é interessante, porque eles precisam desse processo de reencarnação compulsória para ir evoluindo, tá? Então manter um animalzinho preso também não é legal. Eu conheço casos, por exemplo, de uma pessoa que sofreu um acidente e ela ficou em coma, né? E no coma, toda vez que ela ia atravessar um buraco de luz, né? Muitas pessoas que têm EQM, experiência de quase morte, falam que a passagem se dá através de um túnel de luz. O cãozinho dele, que já tinha falecido há muito tempo, latia e impedia ele de entrar, porque não era o momento dele. É muito comum a gente ter sonhos com os nossos animais, onde muitas vezes eles estão nos protegendo, né, nos guiando muitas vezes, porque é isso que eles são nossos familiares, tá? A gente está aqui para ajudá-los, é por isso que tem que tratar bem os animaizinhos, por isso que tem que dar amor, carinho, né? E eles estão aqui para nos ajudar também. Tá? A vida sempre funciona na base da troca. E do mesmo jeito que você ajuda o seu animalzinho, ele te ajuda. Seja limpando a sua casa. Gente, a mera presença de um animalzinho de estimação já limpa a casa. Seja protegendo você à noite enquanto você dorme. Tá? É muito comum esses animais fazerem a guarda energética da casa, colocarem muitos espíritos negativos para correr da sua casa. Tá? É interessante que vocês saibam sobre isso. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijão.
Nossa, essa cadeira fez um barulhão, vocês viram? Quem ficou até aqui agora, comenta aqui embaixo. Um beijo.